Bom dia, nós vamos iniciar a nossa aula de hipotálamo e hipófise. Tá? Eu sou Egberto Gaspar de Moura, sou professor titular de Fisiologia e Fisiopatologia, e aqui está meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Em primeiro lugar, o hipotálamo, ele é um órgão do sistema nervoso central, e esse órgão ele é capaz de produzir hormônios que vão atuar sobre uma glândula endócrina chamada hipófise. Aqui a hipófise, de uma maneira geral, nós estamos dando uma atenção aqui para a hipófise anterior, e ela produz vários hormônios que nós vamos ver que atuariam em glândulas-alvo no organismo, e essas glândulas-alvos produziriam hormônios e outros fatores que atuariam sobre a hipófise e sobre o hipotálamo, inibindo, então, a produção desses hormônios, num processo que a gente chama de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Vocês podem ver o seguinte: essa atuação do hipotálamo, ela não é feita de uma forma tônica. Durante o dia, você tem ritmos de liberação, que são chamados os ritmos circadianos, durante o dia, e essa liberação ela é pulsátil para a maior parte dos neurohormônios produzidos pelo hipotálamo ou dos hormônios produzidos pela hipófise, que vão, então, atuar nessas glândulas-alvo, que vão atuar na periferia. Um dos fatores muito importantes no sistema nervoso central que atua sobre o hipotálamo é o estresse, que nós vamos ter uma aula específica sobre ele. Bem, os hormônios do eixo hipotálamo-hipófise são esses que a gente vai enumerar aqui. Nós temos os hormônios estimuladores do hipotálamo, que são o GH-RH. Toda vez que você vê um R aqui, é de releasing, que em inglês significa, em português, liberador. Então, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, growth hormone, o hormônio liberador, esse C, é de corticotrofina, ou seja, ACTH, o hormônio liberador desse ter aqui, que é o TSH, ou tirotrofina, e o hormônio liberador de gonadotrofinas, que são essas duas aqui, LH e FSH. Além disso, nós temos hormônios inibidores, como a somatostatina, que inibe o GH, e a dopamina, que inibe a prolactina. Além, é claro, somatostatina e dopamina vão inibir outros hormônios, como a gente vai ver adiante. Bem, esses são os tipos celulares, então, com os fatores hipotalâmicos, tá? Que a gente já citou, dopamina, CRH, TRH, GNRH e o GHRH, atuando sobre os hormônios hipofisários, tá? E aqui a gente vai introduzir para vocês o conceito desse pró-hormônio aqui, que vai ser muito importante, a pró-opiomelanocortina, no qual estão vários hormônios dentro dele. E aqui são as células da hipófise, os lactotropos, porque produzem prolactina, os corticotropos, ACTH, tireotropos, TSH, gonadotropos, LH-FSH, e os somatotropos, que produzem, então, o hormônio do crescimento. Bem, para a formação da hipófise, você precisa de fatores de transcrição durante a embriogênese que vão atuar para a formação dessas células. E entre eles existem esse GATA2, o SF1, o DAX1, para a formação dos gonadotropos, né? E o profeta de PT1, que é esse fator de transcrição da hipófise, da pituitária, e que vai ser importante para a formação desses três hormônios, e o profeta of PT1, que é importante para a formação do ACTH. Então, a hipófise, como a gente falou, é constituída de uma parte posterior, chamada pituitária posterior, ou neurohipófise, cujos hormônios não estão aqui representados, mas são dois: o hormônio antidiurético, ou vasopressina, e a oxitocina. E aqui,
é a hipófise com a proporção de células para cada um dos hormônios. Então, vocês veem que a prolactina tem essa proporção que, somados aqui, vai dar em torno de 30%, o hormônio de crescimento 50%, o ACTH de 15% a 20% e o TSH 5%. Então, a menor produção é de TSH, seguida depois pela prolactina e o ACTH, e a hipófise tem uma maior produção de hormônio de crescimento. Isso daqui é a circulação porta-hipofisária, né, que provavelmente vocês viram na anatomia, e aqui os hormônios ADH e oxitocina, que vão ser armazenados na neurohipófise, ou na hipófise posterior, né, mas que são produzidos no hipotálamo. Tá? E os neurohormônios hipotalâmicos, que são secretados nessa circulação porta-hipofisária e vão agir sobre esse conjunto aqui de hormônios hipofisários. Bem, então aqui, adenopófise e seus hormônios reguladores. Novamente, os hormônios hipotalâmicos são esses, o GNRH, né, que vai atuar, então, sobre o LH e FSH, o hormônio liberador de tirotrofina, o TRH, o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, a prolactina, é inibida pela dopamina, e o GHRH, que tem um controle duplo, com somatostatina e com o GHRH. Os hormônios neurohipofisários, ADH e oxitocina, e aqui as glândulas-alvos que são estimuladas por esses hormônios, né? Então, vocês veem que a CTH atua na adrenal, TSH na glândula tireoide, LH e FSH sobre as gônadas, e o GH nos diferentes tecidos, e a prolactina sobre a glândula mamária. E aqui vocês podem ver, então, a correspondência em cores dos hormônios que são estimulados ou inibidos pelos hormônios hipotalâmicos. Bem, então vocês veem que dos hormônios hipofisários, a prolactina atua basicamente sobre as mamas, os hormônios gonadotróficos sobre as gônadas, testículos no homem e ovários na mulher, o hormônio tireotrófico atua sobre a tireoide, o adrenocorticotrófico sobre a suprarrenal, e o somatotrófico tem, ou o GH, né, tem uma atuação muito mais ampla. Os dois hormônios da neurohipófise, a oxitocina, atua também sobre a glândula mamária, mas ao contrário da prolactina, que estimula a produção do leite, aqui a oxitocina só estimula a ejeção do leite. E atua também sobre a contração uterina, enquanto o hormônio antidiurético vai atuar no rim, né, e aí vocês vão ver em mais detalhe nas aulas de renal, fazendo a reabsorção de água pelo rim. Bem, então, novamente, nós temos todos esses hormônios e neurotransmissores, no caso da dopamina, eles atravessam a eminência mediana, vão atuar sobre os hormônios hipofisários, que, por sua vez, tem um mecanismo de ação que envolve tanto a fosfolipase C, né, aumentando a concentração dela, quanto aumentando a adeninatociclase para esses hormônios, por exemplo, ou diminuindo, no caso específico da somatostatina aqui, e a dopamina atuando também, diminuindo a adenilatociclase. Bem, vamos agora ver hormônios por hormônios. No caso do eixo hipotálamo, hipófise, tiroide, né, o TRH hipotalâmico estimula a produção de TSH, e esse TSH atuando na tiroide vai fazer dois efeitos: estimular uma série de enzimas que são importantes na síntese dos hormônios tiroidianos, T3 e T4, mas também aumentar o tamanho da glândula através da hipertrofia e hiperplasia tiroidiana. Como vocês podem ver aqui, é um bócio, né? Um bócio mais difuso, e aqui um bócio mais nodular, né? E esse aumento da glândula, ele é devido à atuação do TSH. Não só do TSH, como vocês vão ver depois na fisiopatologia tiroidiana. Bem, e o que estimula a liberação do TRH, do hormônio hipotalâmico? Então,
O frio estimula a liberação de TRH, porque o hormônio tiroidiano aumenta o metabolismo e aumenta a nossa temperatura corporal. Atividades físicas aumentam o TRH. Quando os hormônios produzidos pela tireoide caem em T3 e T4, aquele mecanismo de feedback que a gente falou faz com que haja uma maior produção de TRH, porque T3 e T4 inibem a secreção de TRH. Tá? Então, norepinefrina, que é uma adrenalina, é um hormônio produzido em situações de luta e fuga, de estresse, de perigo. O CART, que depois a gente vai falar dele, que é um hormônio importante na inibição do apetite, assim como a leptina. Então, esses dois hormônios estimulam o TRH, e os glicocorticoides. Bem, o contrário acontece para fazer com que o TRH diminua. Então, em vez de baixa temperatura, calor, né, inibe o TRH, a atividade física tem esse efeito duplo, né, quando é mais intensa ou menos intensa. A fome, tá, inibe a liberação do TRH e, consequentemente, diminui o metabolismo por produzir menos hormônios tiroidianos. Os hormônios tiroidianos inibem, por feedback, o TRH. A somatostatina, que é um neurohormônio que inibe praticamente todos os hormônios, assim como a dopamina, esse neurotransmissor, também vai inibir o TRH. Esse é um peptídeo que estimula o apetite e ele inibe o TRH, que tem por uma função inibir o apetite. E os glicocorticoides, que aí também depende da concentração. Uma concentração baixa de glicocorticoide estimula o TRH, uma concentração muito intensa e crônica de glicocorticoide inibe o TRH. Bem, o outro hormônio é o CRH hipotalâmico, que estimula a liberação de ACTH. E o ACTH, então, age sobre as adrenais, estimulando a liberação desse hormônio, que é um glicocorticoide, cortisol, como também fazendo hipertrofia e hiperplasia da glândula. O cortisol, por sua vez, inibe tanto o ACTH quanto o CRH através do mecanismo de feedback. Bem, vamos complicando aos poucos. Esse ACTH ele é produzido dentro de uma molécula precursora chamada proopiomelanocortina. E a gente vai ver ela em detalhes. Então, novamente, aqui o mecanismo de feedback, né? E aí, complicando um pouquinho mais, nós temos várias citocinas que são produzidas pelo sistema imune nosso e que são estimuladas por infecções, inflamações, que atuam também sobre o CRH. Então, vejam que interleucina 1, interleucina 6, o TNF, o fator de necrose tumoral, a alfa, eles estimulam tanto o CRH quanto a vasopressina. Ambos os hormônios, né, estimulam a liberação de ACTH. Na hipófise, esses fatores, os mesmos fatores aqui, também estimulam diretamente a liberação de ACTH, que, por sua vez, estimula a adrenal a produzir mais cortisol e fazer o feedback negativo. Então, vocês vejam que o próprio neurohormônio hipotalâmico, ele caindo na circulação, ele ativa diretamente também a adrenal, assim como esses fatores de inflamação. E a gente vai ver depois, na aula de adrenal, que o cortisol é um potente inibidor dessas citocinas, modulando, então, a nossa resposta inflamatória. Aqui, novamente, a mesma coisa, mostrando que, além disso, existem outros fatores, como o ácido gama-aminobutírico, que é um inibidor do CRH, o peptídeo atrial natriurético também vai inibir o CRH, e além de dopamina, serotonina, o peptídeo intestinal vasoativo, um hormônio produzido no intestino, atua lá em cima, regulando a secreção de CRH, assim como a CTH também. E aqui é um quadro muito mais complexo, em que entra a atuação, por exemplo, dos hormônios gonadais, a testosterona no homem, o estradiol nas mulheres, e que são tanto influenciados pelos hormônios da hipófise, o ACTH, como também regulam todo esse ciclo aqui de hormônios. E a atuação aqui
das citocinas, modulando todas essas respostas. Só para vocês terem uma ideia, né, tanto a testosterona regula a resposta da imunidade humoral, assim como o estradiol, como são regulados por esses mesmos fatores imunomoduladores. De tal forma que hoje existe um ramo da neuroendocrinologia chamado neuroimunoendocrinologia. Bem, então aqui, além daqueles fatores que a gente falou, que regulam o mecanismo de estresse, né, através da atuação sobre a secreção de CRH e, consequentemente, de ACTH, há também uma regulação feita pelo pâncreas, através da insulina, pelo fígado, né, através da liberação de glicose pelo fígado. Aqueles hormônios gastrointestinais são vários, e a gente vai ter uma aula específica sobre isso. E um hormônio muito interessante produzido pelo tecido adiposo, que é a leptina, que inibe o apetite. Então, todos esses hormônios influenciam a secreção do hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH. Bem, eu disse que ia falar do PONC, né? O PONC. Esse próprio melanocortina, ele contém o pró-ACTH, que vai dar origem aqui ao ACTH, né? O ACTH, ele pode ser clivado ainda no hormônio melanócito estimulante, né? Há também esse pró-ópio cortina aqui, que também clivado vai dar um outro hormônio melanócito estimulante, que vai estimular a dispersão de grânulos de melanina na pele, né, e vai te dar uma coloração mais escura, né? A lipoproteína, que vai atuar sobre o tecido adiposo, e as endorfinas aqui, que é um hormônio muito interessante. Vamos ver o que é que ele faz. A endorfina, ela é um opioide endógeno, então o nome endo, né, de endógeno, e orfina, de morfina. A morfina é uma substância que existe na popola e que dá efeitos analgésicos muito fortes, além de efeitos eufóricos, sensação de bem-estar, sonolência, etc. Então, ela modifica o comportamento, né? Só que você produz uma morfina endógena no seu organismo, que se liga a esses receptores, dos quais a morfina exógena se liga também, tá? E é interessante que essa endorfina é liberada em situações de estresse forte e também no exercício físico acentuado. E ela inibe a liberação do GNRH, portanto, modula a nossa função sexual, inibindo-a. Por isso que atletas de grande desempenho, né, essas meninas que fazem atletismo olímpico, elas retardam o início da puberdade. Bem, a outra coisa interessante é esse hormônio ACTH-MSH, né, que ele atua sobre os grânulos de melanina na nossa epiderme. E aí vocês têm que pensar o seguinte, quer dizer, o homem não é capaz de fazer o mimetismo que lagartos fazem, mas esse efeito continuou na evolução, mesmo que ele não tenha resultados práticos na espécie humana. Mas se você vê um camaleão, ele é capaz de mudar sua cor para fugir de uma situação de perigo, né? Agora, esse alfa-MSH tem um efeito importante no controle do nosso apetite. Então, em situações de estresse, é liberado o alfa-MSH que inibe o apetite, né? E isso vai ser interessante depois. Bem, então, quem que regula o CRH no núcleo paraventricular, né? O que estimula é quando o cortisol cai, o mesmo mecanismo de feedback. As catecolaminas, que são hormônios também liberados em situações de perigo, né? 5-hidroxietriptamina, glutamato, aquelas interleucinas que a gente já falou, a leptina, o estresse, uma sobrecarga de sal, libera também CRH,
hipoglicemias, porque depois, lá na aula de adrenal, a gente vai ver que esse hormônio, glicocorticoides, recebe esse nome porque ele estimula a produção de glicose para a circulação. O jejum, que ele vai levar à hipoglicemia, e esse hormônio aqui do estômago, que libera GH, tá? Ele também é capaz de liberar CRH. E o GLP-1, que é um hormônio produzido no pâncreas. Bem, e o que é que inibe? Os glicocorticoides, né? Eles inibem pelo feedback negativo, GABA, somatostatina e um outro hormônio interessante, que parecido com aquelas endorfinas, que são os endocannabinoides. Vocês sabem o que é cannabis? Cannabis é o principal componente da maconha. Então, nós temos uma maconha endógena, ou seja, uma substância, a anandamida, que se liga a receptores que também se ligam os componentes da cannabis, tá? THC, etc. Então, bem, e quais são as consequências de alterações nesse eixo hipotálamo, CRH, hipófise, ACTH, e glândula adrenal, cortisol? Então, no excesso, na produção exagerada do ACTH, nós podemos ter distúrbios de personalidade, no caso, euforia e depressão, né? Hiperglicemia, a face fica redonda, né? Gordinha, que a gente chama face de lua cheia, né? Irritabilidade, insônia, suscetibilidade à infecção, porque os glicocorticoides diminuem a resposta imune, tá? Retenção de líquidos, porque os glicocorticoides reabsorvem sódio, né? As extremidades ficam finas, porque ocorre uma proteólise intensa da massa muscular, ginecomastia, tá? Nós temos também essas estrias violáceas, porque há problemas na coagulação, o glicocorticoide vai diminuir os fatores de coagulação. O abdômen fica protuso, né, na forma de acúmulo de gordura central. Se for mulher, vai ter amenorreia, vai ter aparecimento de pelos, né, porque depois a gente vai ver que a adrenal produz também androgênios, né? A pele fica mais fina, por também diminuição da síntese proteica, e afeta a massa óssea, reduzindo a massa óssea, e os indivíduos passam a ser mais suscetíveis à fratura. Quando não tem ACTH, aí o problema é o contrário, da hipoglicemia, a pressão baixa, porque perde sódio, perde peso, a pessoa se sente fraca, né, tem grande desidratação. Então, são vários efeitos, e aí o nome da doença se chama doença de Addison. No caso em que essa deficiência não é na hipófise, é na adrenal, a hipófise passa a produzir muito ACTH. E a gente lembra que eu falei que o ACTH, ele, ao ser clivado, ele também produz MSH, né, que é o hormônio melanócito estimulante, então essa pessoa pode também ter um estímulo da pigmentação, e se ela era branca, ela pode ficar com a pele mais escura. Tá? Bem, o outro hormônio é a prolactina, que estimula a produção de leite. E esse hormônio, então, é produzido nos lactotrófos e tem, basicamente, um efeito tônico inibitório do hipotálamo, através desse neurotransmissor, que é a dopamina, que vocês estudaram na neuro e nós vamos estudar também aqui na endócrina. Bem, de que forma ela é regulada? O estresse, tá, é estimulatório sobre a liberação. Aquele hormônio que estimulava a tireoide, o TRH, também estimula a liberação de prolactina. A vasopressina, o ADH, estimula também a liberação de prolactina. E os estrogênios, a gravidez, tudo isso atua estimulando. O único inibidor é a dopamina. Em situações que não sejam de gravidez ou de doenças, né, como doenças tiroidianas, o efeito
principal do hipotálamo é inibir. E aí a mulher não produz leite, a não ser durante a gravidez. Tá? Estímulos sobre a glândula mamária, como a sucção mamária ou alterações neurais, podem levar à estimulação do hipotálamo, né? E aí produção de prolactina. Bem, como é que a prolactina age? Ela se liga a um receptor na membrana, isso estimula essa proteína janusquinase, que vai estimular um fator de transcrição, STAT5, vai atuar lá no núcleo, estimulando, então, a síntese proteica. E é interessante que também é produzida uma proteína, a SOX, que vai fazer uma regulação intracelular disso, inibindo a ação da própria prolactina. Então, a prolactina tem um mecanismo que é autorregulável. Um outro efeito que estimula o desenvolvimento da mama é através dessa via aqui, da RAS, né, com MAP quinase, e que aí vai fazer que, além da produção de leite, haja um estímulo ao crescimento mamário. Bem, em situações em que a prolactina seja produzida em grande quantidade, isso atuaria no hipotálamo através de uma substância chamada quispeptina, tá? que é um peptídeo, uma proteína. Essa quispeptina estimula também inibe também a produção de gonadotrofinas, através da inibição do hormônio liberador de gonadotrofina. Então, dessa forma, tá, que o aumento da prolactina leva a menor produção de LH e FSH. Então, vamos repetir. A hiperprolactinemia inibe a produção desse peptídeo intermediário, que teria por função estimular o GNRH, mas então, estando baixo, cai GNRH, cai LH e FSH, e aí você tem ciclos anovulatórios. Isso não é para acontecer, né? Isso seria uma doença, um aumento exagerado de prolactina. Mas durante a gravidez, em que a lactação, em que a prolactina está alta, isso é importante fator para evitar que, enquanto a mulher está amamentando, ela engravide. Então, existe uma hiperprolactinemia que é fisiológica durante o período de lactação, existe outra que pode ser causada por doenças. Então, novamente aqui, repetindo, o estresse estimula a prolactina, a sucção do mamilo estimula, o estrogênio estimula, e outra coisa interessante é o sono. Então, por isso que é importante a mulher, durante a lactação, ter um sono tranquilo, porque durante essa fase de rapid eye movements, que é o sono de movimentos rápidos dos olhos, em que você está sonhando, ocorre também um aumento da produção de prolactina. Bem, e o que é que leva a esses tumores produtores de prolactina e que vão produzir as seguintes alterações? Então, você pode ter uma disfunção do ciclo menstrual, infertilidade, disfunções sexuais e até osteoporose, porque quando você não produz estrogênio pelo ovário, esse estrogênio é muito importante para a manutenção da massa óssea, tá? E além disso, você passa a ter galactorreia, que é secretar leite, fora do período normal da lactação. Além disso, de acordo com o tamanho do tumor, você pode ter distúrbios visuais, né? Porque o quiasma óptico, ele passa próximo ali da hipófise, dor de cabeça, neuralgias, etc. Tá? Bem, o último hormônio que a gente vai falar, da adenohipófise, é o hormônio do crescimento, que vocês vão ter uma aula específica sobre ele, o Growth Hormone, né? GH. Então, o GH é controlado tanto positivamente pelo GHRH, quanto de forma inibitória pela somatostatina. E aí, o GH atua no fígado produzindo um outro hormônio que é intermediário de sua ação, que é o Insulin Growth Factor, ou fator
insulina símile, fator de crescimento, insulina símile 1. Então, esse GF1, ele estimula a somatostatina, que inibe o GH, e ele pode atuar diretamente inibindo o GH. Tá fazendo um feedback negativo clássico, né? Bem, e aqui tem as alterações de GH, que é um hormônio que também cicla, como os outros, como o GNRH, etc. O GHRH estimula a liberação do GH, né? IGF-1 inibe, e além disso, nós temos esse hormônio produzido pelo estômago, que é a grelina, o GH-relina, que estimula também a produção do GH. Então, toda vez que você está com fome, você libera a grelina, ela estimula o apetite e ela estimula o hormônio de crescimento, tá? Por quê? Isso vocês vão ver mais tarde, mas o hormônio de crescimento tem um potente efeito lipolítico e hiperglicemiante. Então, é importante, quando você está com fome, você libera a grelina, estimula o GH, e o GH vai atuar no fígado, né? Vai atuar no tecido adiposo, e ele vai fazer com que a glicemia seja mantida. Bem, então aqui os fatores que regulam tanto a somatostatina quanto o GHRH. Então, do lado do GHRH, o que vai estimular então a produção do GH são todos esses hormônios aqui. Vocês vejam a quantidade de hormônios que podem atuar estimulando, né? E aqui, no caso, os hormônios que inibem a produção de GH, né? A somatostatina, o próprio liberação de GH e GHRH, IGF-1, calcitonina, CRH, catecolaminas, beta, né? E sobre a somatostatina, também todas as substâncias aqui atuando na inibição. Bem, os hormônios gonadotróficos, nós vamos ter um módulo só de reprodução. Então, nós vamos voltar a isso mais lá na frente. Mas só para vocês terem uma ideia rápida, o GNRH, então, atua estimulando LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante, que apesar desses nomes, também existem atuando no testículo, estimulando a produção de testosterona. Tanto o estradiol e progesterona inibem a produção de LH-FSH quanto o GNRH, como a testosterona no homem também vai inibir LH-FSH. Além disso, existe um hormônio aqui no testículo, que é a inibina, que é produzida à medida que você vai fazendo espermatogênese, que atua da mesma forma que a testosterona. Então, aqui estão as substâncias que regulam, né? Estresse diminui GNRH, fome diminui GNRH, aquele exercício extremo que eu falei, porque vai aumentar as endorfinas, né? Os opioides endógenos, eles inibem GNRH, tá? Testosterona, progesterona, todas essas substâncias, glicorticoide, que é liberado durante o estresse, inibem GNRH. O que é que estimula? Essa substância, quispectina, neurocininas, o estradiol, GALP, catecolaminas, neurotensinas e outros aminoácidos excitatórios. Então, vocês veem como é complexo o sistema de liberação. A coisa fica ainda mais complexa porque toda essa liberação ela não é feita de forma contínua. Ela é feita de forma cíclica, regulada por um relógio biológico que nós temos. E nós temos vários genes que regulam. No hipotálamo, tanto a liberação de melatonina, que é um hormônio sensível aos ciclos claro e escuro, e aí você gera ciclos de liberação para cada um desses hormônios que a gente está falando aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da secreção, vejo como é a secreção do cortisol plasmático durante o dia, tá? Quer você tenha o sono noturno aqui, normal, quer você tenha uma privação de sono, você deixou de dormir, tá? Ou quer que você durma durante o dia. Então, você vê que varia muito essa secreção de GH, que ocorre, por exemplo, durante o sono. Se você tiver privação de sono, ela é secretada menos. Se você dormir durante o dia, você secreta como se estivesse dormindo à noite. Mesma coisa para a prolactina,
e mesma coisa aqui para o TSH, tá? E é interessante que, à medida que você vai envelhecendo, a sua capacidade de secretar esses hormônios de forma rítmica diminui, né? O cortisol diminui pouco, mas o TSH diminui bastante, né? A melatonina diminui, né? Então, você tem problemas, por isso que o velho ele passa a ter problemas de sono, né? Vocês veem que a melatonina nele, pelo contrário, até aumenta, né? A prolactina, ela no velho, ela também está diminuída, desculpa, aqui a melatonina diminui também no velho, e o GH é praticamente abolida a secreção, muito baixa. Bem, chegando ao final, vamos falar dos dois hormônios neurohipofisários. O ADH, ou arginina vasopressina, importante na reabsorção de água pelos rins e que provoca vasoconstrição também. E a oxitocina, que é importante tanto para a contração uterina, ejeção de leite, e a gente tem visto recentemente o papel dela no cuidado materno e também, até certo ponto, ele é considerado um hormônio do amor, porque parece aproximar os casais. Bem, não vamos tratar muito da oxitocina, porque vai ser visto no modo reprodutor, mas vamos falar um pouquinho do ADH e da sua principal regulação. A principal regulação do ADH, do dia a dia, são através de ósmos receptores. Então, toda vez que a osmolaridade do sangue aumenta, libera ADH, esse ADH reabsorve água, retém água, então faz com que você urine menos, e aí você tem um aumento da volemia e uma redução da osmolaridade. Mas também em situações extremas de hemorragia, de 8 a 10% da perda da volemia, você libera baroreceptores, tá? Estimula esses baroreceptores, que estimulam o ADH, tá? E há também uma liberação de um outro hormônio que a gente vai ver, que é a angiotensina, né? E essa estimulação faz com que você sinta muita sede, beba água, reabsorva água, etc. Então, para manter a sua volemia. Tá? Lembra aqueles filmes de faroeste ou de guerra, que o cara está morrendo, aí sinto muita sede e tal? É devido a essa queda, essa hemorragia intensa, e que faz a liberação do ADH. Bem, aqui é onde eles são produzidos, né? No núcleo supraóptico e no núcleo paraventricular, tá? O controle que é feito pela osmolaridade ou pela hipotensão e hipovolemia, pelos baroreceptores, e a liberação, então, da vasopressina, ou ADH. Aqui, só para vocês verem, quando a gente está variando, aumentando a concentração de vasopressina, tá? Em função da osmolaridade sérica. Então, toda vez que a osmolaridade ela vai aumentando, libera mais vasopressina, né? A outra coisa é aqui, desculpe, vamos voltar aqui. Aqui é a osmolaridade urinária, né? Então, toda vez que é liberada mais vasopressina, você concentra a urina. Toda vez que você reduz a pressão arterial, você também libera mais vasopressina, e toda vez que a sua osmolaridade sérica aumenta, você libera mais vasopressina. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? E qualquer dúvida, então, a gente vai responder durante os seminários ou através de e-mail e através desse nosso chat. Até a próxima, então.